Ao longo da tarde, tudo indicava, preste atenção nas palavras, que um ataque dos Estados Unidos ao Irã estaria cada vez mais próximos. As autoridades europeias disseram à agência Reuters, duas fontes anônimas, que uma intervenção militar americana contra o Irã seria esperada nas próximas 24 horas. Até segundo uma análise do provedor de soluções de inteligência marítima Polestar Global, dezenas de navios se distanciavam dos portos do Irã conforme havia esses alertas. Enquanto isso, era relatada a evacuação de cidadãos americanos do Irã, nota da embaixada americana pedindo que isso acontecesse assim que possível. Outras nações, Canadá, Alemanha, Austrália, fazendo o mesmo. E parte do pessoal da maior base dos Estados Unidos no Oriente Médio, que fica no Catar, foi orientada a deixar o local, segundo reportagens. A base Al-Udeid, que abriga cerca de 10 mil militares americanos, era a base da qual a gente está falando. Isso depois de alertas do Irã de que bases americanas na região poderiam ser alvo em caso de confronto. Ali Shamkhani, um conselheiro do regime, disse que o Irã responderia a qualquer ataque e citou essa base, que já foi alvejada por um ataque iraniano durante a Guerra de 12 Dias, em junho do ano passado, entre o Irã e Israel, que se encerrou com a Operação Midnight Hammer, quando 3 bombardeiros americanos, ou melhor dizendo, quando uma série de bombardeiros americanos alvejaram 3 locais nucleares no Irã, 3 instalações nucleares, as principais, Natanz, Esfahan e Fordow. Até o momento, a Embaixada dos Estados Unidos em Doha e o governo do Catar não se pronunciaram oficialmente sobre a decisão. Os Estados Unidos também abriram uma célula, melhor dizendo, de coordenação de defesa aérea. A gente tem aqui algumas das publicações a respeito das quais eu me refiro para a gente ter como referência. Vocês veem essa da Reuters, que fala a respeito, então, da fala dos diplomatas e a respeito de uma série de pessoal saindo das bases americanas. Tá aí a reportagem. Mas, de forma importante, a gente tem aqui também o que eu acabei de mencionar, o Comando Central dos Estados Unidos, então, publicou um artigo com esse título, divulgado nas redes sociais. Parceiros regionais fazem nova célula de cooperação em defesa aérea no Catar. O anúncio veio ontem, mas disse que as reuniões e a formação de fato, então, da estrutura aconteceu na segunda-feira. Tá aí o comunicado do Comando Central dos Estados Unidos. Claro, isso acontece depois de repetidos alertas do presidente americano de que a violência devia parar no Irã, e conforme os números da violência pareciam maiores e maiores. A Iran International, revisando documentos internos do regime iraniano, falava em 12 mil mortos. Antes, a HRANA, Human Rights Activist News Agency, um grupo de direitos humanos, trazia estimativa de cerca de 500 mortos. Depois, telecomunicações cortadas, um final de semana dito sangrento, e se fala em pelo menos 12 mil mortos pela Iran International. Algumas outras fontes falam em 2, 3 mil, mas os números disparam e isso também trouxe a condenação internacional. O que culminava mesmo com um momento chocante e simbólico. A execução, então, de um manifestante preso que aconteceria hoje. Aconteceria porque, enquanto não há confirmação de que ela tenha de fato ocorrido, Trump disse que as execuções marcadas para hoje não aconteceriam e que ele conseguiu, então, fontes dentro do Irã dizendo para ele que a coisa não aconteceria como o planejado. A gente tem um momento onde Trump falou isso, foi numa coletiva de imprensa agora há pouco, que você acompanhou aqui no Epoch Times Brasil, com tradução simultânea. Pedi a produção, vamos ouvir então o presidente americano falando agora há pouco disso. Nós fomos notificados de forma contundente, vamos descobrir o que significa. Mas nos foi dito que a matança no Irã está parando ou já parou, e que não há mais planos para execuções. Foi o que me disseram, uma autoridade me disse isso, vamos descobrir. E se acontecer, todos estaremos muito chateados. Mas é a informação que chegou para mim agora, de que a matança parou, de que as execuções pararam, e que não terão a execução que teriam. Muita gente tem falado sobre isso nos últimos dias, que hoje seria um dia de execuções. Bom, tá aí a fala do presidente americano dizendo então que foi informado que a matança teria parado. Quando perguntado sobre repórteres a respeito de uma eventual medida com uso de força no Irã, ele falou que vamos ver o que acontece. Essas foram as palavras, vamos ver o que acontece. Informação adicional, tá? A imagem que você vê agora ao meu lado é uma imagem de controle de tráfego aéreo, de rastreamento de tráfego aéreo, rastreando que o Asa de Sião, o Wing of Zion, avião utilizado pelo premier israelense Benjamin Netanyahu para viagens internacionais, deixou o espaço aéreo do país. Autoridades israelenses afirmaram que o voo só foi um treinamento. Essa medida já foi utilizada também em outras ocasiões para garantir a liderança política e militar antes de grandes operações, então isso também ficou no radar.
Adicionalmente, abrigos antibomba foram abertos em várias áreas de Israel. A gente pode até fazer algumas conjecturas. O Wall Street Journal noticiou também que vários aliados dos Estados Unidos na região, os países do Golfo, estamos falando de Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, etc., teriam sido contatados pela liderança do Irã para que agissem, de certa forma, para dissuadir os Estados Unidos de um eventual ataque. E, claro, tentassem também, por si próprios, manter estabilidade no Oriente Médio. Afinal de contas, o Golfo de Hormuz, não é? É por onde passa grande parte do petróleo do mundo e fica ali na vicissitude, nas proximidades. Claro, eventual ataque, menor que fosse, a bases americanas no Oriente Médio também seria motivo de disrupção regionalmente. Aqui tem um gráfico ilustrativo de onde ficam as bases americanas, esse retirado então da mídia americana. Vocês acompanham e ali, no Catar, você vê a base de Al-Udeid. Está até escrito ali na legenda, em inglês, isso vindo com informações do Departamento de Defesa, está escrito ali em inglês, maior base no Oriente Médio. 10 mil militares então no Catar. Bom, tá aí então o registro a respeito do assunto. Enquanto isso, vale a pena a gente passar pelos detalhes conforme há esse recado que vem do presidente americano que a gente acaba de ouvir a respeito de supostamente a matança ter parado. É uma dúvida que, claro, fica no horizonte, conforme tem outras informações para a gente desdobrar vindo aí a respeito desse assunto. Aí eu passo com vocês pelo seguinte. Eu quero trazer atualizações dos protestos. A gente deve ter algumas das imagens que vêm do Irã, algumas são de hoje, outras não, algumas são verificadas, outras circulam nas redes sociais de forma viral, como verificadas de dias anteriores. Então, só para ter clareza, nem todas as imagens que você vai ver agora são de hoje, algumas são imagens dos protestos de dias anteriores. Daniel, por favor, vamos passando as imagens, eu quero falar com vocês a respeito do estado da repressão, então, no país. São imagens chocantes, vamos ficar sem som, porque, como vocês veem aí, imagens de repressão. Aliás, vamos fazer o seguinte, isso aí periga até derrubar o vídeo, então vou pedir a licença ao público, você pode encontrar essas imagens online, isso aí pode até derrubar o vídeo ou colocar para maiores de 18 anos, pode até dar restrições. Se a gente tiver imagens menos chocantes, pedir que a produção coloque, se for coisa que tem aí cadáveres, é tiro e queda, o vídeo acaba, bom, sem falar isso de forma maliciosa, mas pode derrubar o vídeo, melhor aí, a gente tem então algumas das imagens dos protestos. É o 18º dia consecutivo de manifestações e a gente pôde confirmar que, de fato, houve manifestações hoje também e a coisa continua, apesar da repressão. Há cenas, claro, há relatos divergentes, mas você acompanhou ontem, aqui nesse programa, quando a gente recebeu a Shahzad Ghanei, ela que é editora-chefe do Epoch Times Persa, uma jornalista iraniana radicada em Toronto e tem sido uma das fontes, coisa que você só vai encontrar aqui, para trazer informação do solo, ligando para a gente no Irã e entendendo o que está de fato acontecendo ali. Os relatos que ela ouviu, e você pode conferir o Epoch News de ontem, se não conferiu, excelente programa, tá? Vale a pena voltar e dar uma conferida. Mas ela falava particularmente dos seguintes relatos, de que as ruas pareciam zonas de guerra depois das 6 da tarde, que havia confrontos diários e que as imagens de cadáveres nas ruas, enquanto não eram por toda parte ou uma coisa estrambólica, cadáveres eram vistos nas ruas e as ruas também estavam, então, com sangue em algumas áreas. Esses foram os relatos que foram dados de como foram as manifestações segunda-feira mesmo e ao longo do final de semana, quando a internet foi cortada e aonde se relata que houve o pior da repressão. Novamente, os números da Iran International falam em até 12 mil mortos, outros grupos também subiram as estimativas, basicamente de forma universal, das centenas para os milhares. Bem, a gente esperava hoje que houvesse execução de prisioneiros, não houve confirmação, execução de formas atrozes, tá, incluindo enforcamento. Mas, entretanto, parece que os protestos seguem firmes e não houve confirmação de execuções. Trump disse que elas não aconteceriam. Aí vocês viram as imagens que, de fato, trazem a escala do que tem acontecido no país e a gente tem feito a cobertura em detalhes a respeito de como manifestações que começaram sendo por questão econômica, desvalorização do rial, a moeda do Irã, não real, o rial, acabaram escalando para gritos de fim ao regime e de retorno do Shah, imagens de Donald Trump também sendo exibidas. O Shah, claro, o monarca. E, por sinal, é ele, o monarca no exílio, que parece emergir como líder das manifestações, o Reza Pahlavi, descendente aí da dinastia que governava o Irã antes da queda do regime do Shah e do início do regime dos Ayatollahs. Tem algumas outras notícias importantes para a gente desdobrar. A MER, a agência estatal, disse que, de acordo então com essa agência, o ministro da Justiça, Amin Hossein Rahimi, afirmou que não se tratava mais de protestos, mas de uma guerra civil total. O governo iraniano dizendo, a agência estatal falando isso, que se tratava agora de uma guerra civil total e declarou que qualquer pessoa presa depois disso é definitivamente um criminoso. Haverá execuções ou não, aí veremos.
Ali Khamenei, o líder supremo, ou melhor dizendo, um ministro do líder supremo, disse que terroristas e assassinos não terão nenhuma clemência e se referiu nesses termos, não de fato a assassinos que tenham cometido esse crime aí, nesse sentido genérico que a gente pode ter vindo à cabeça num primeiro momento. Mas aos manifestantes. Sem clemência foram as palavras que ele disse. Novamente, a gente aguarda para ver qual é a verdade, conforme Trump disse que foi dito a ele, que não haveria execuções hoje. Aí eu quero passar com vocês por outra questão interessante. A gente tem aqui a imagem do ministro da Justiça que falou isso, inclusive. A gente pode colocar na tela, vamos lá. Vocês estão acompanhando ao meu lado, então, o ministro da Justiça que falou isso de acordo com as agências estatais de notícias. A agência Tasnim, também outra das agências estatais, então, do regime, classificava os manifestantes como terroristas e disse que havia um vídeo de que o presidente do Supremo Tribunal iraniano, Gholam Hossein Mohseni-Ejei, afirma que os detidos devem ser punidos rapidamente ou não terão efeito. Nesse sentido, tem algumas notícias para a gente desdobrar. Conforme Trump falou isso, também é dito que Pahlavi, Reza Pahlavi, então, o Shah em exílio, que tem se apresentado como a liderança desses protestos, diz a agência Axios, se encontrou com Steve Witkoff e com lideranças americanas no final de semana. Não tem nenhuma confirmação oficial e Trump já havia falado anteriormente que não era apropriado nesse momento que ele encontrasse Pahlavi. Steve Witkoff, claro, enviado especial para a negociação que houve com Hamas, entre Israel e Hamas, também um enviado especial participando das negociações quanto à Ucrânia. Então, tem esse relato não confirmado. Disse que não haveria conversas com o Irã Trump. Aparentemente, no momento, as coisas estão em stand-by, estão paradas até que se veja o que acontece. Esse parece ser o estado dos protestos e a gente consegue assim cobrir a tensão das últimas horas e também o que aconteceu. Mas eu quero também passar com vocês por uma reportagem. Se a gente tem a reportagem, podemos colocar na tela. Isso é uma investigação exclusiva da Iran International, que, baseada em Londres, é a principal emissora, o principal veículo de mídia de dissidentes iranianos e tem sido uma das líderes, claro, em tentar obter informações no solo do que está acontecendo no Irã e também em tentar confirmar muitos dos vídeos que circulam nas redes sociais. Uma tarefa hercúlea aí, porque claro que numa situação como essa, ainda mais nas redes sociais, vai ter muita coisa circulando que, para o jornalista aí, a gente tem que ter todo o cuidado e sempre falar para o público que está ou não confirmado, ou se alguns vídeos estão ou não confirmados, porque é um momento aí muito maduro para que haja alguma operação em termos de ter alguma coisa enganosa nas redes ou moldar a crise quanto a interesse ou outro, certo? Então, a Iran International tem sido um dos lugares para fiscalização desse tipo de questão, por ser feita de dissidentes, a que a gente sempre busca tentar confirmar com o maior número de fontes possíveis, mas tem sido um recurso útil, dando contexto para a gente entender a fonte e se isso é uma coisa crível ou não. Tem se comprovado consistentemente uma fonte que noticia com veracidade quanto ao Irã, mas deixo aí o adendo, cada um pode tomar suas conclusões. Bom, passando então para o que diz a notícia de fato. Eu leio com vocês, podemos deixar na tela, eu leio com vocês o que foi dito então por essa reportagem da Iran International. As autoridades iranianas estão agindo rapidamente para lançar um novo projeto feito para tornar possível cortar o país da internet global completamente por períodos prolongados, de acordo com informações obtidas pela Iran International. O projeto visa construir uma rede nacional em uma plataforma baseada na Huawei, fazendo um trabalho semelhante aos serviços fornecidos pela empresa de nuvem iraniana Arvan Cloud, mas em uma escala muito maior, dizem as informações. Isso se destina a hospedar serviços públicos amplamente utilizados, bem como plataformas bancárias e de pagamento e outras infraestruturas críticas. A Huawei não respondeu ao pedido de comentário. De acordo com as informações, o projeto está em seus estágios finais e está sendo colocado online sob gestão da Arvan Cloud, empresa iraniana, então, por meio de uma empresa chamada Ayandeh, aí peço a paciência do público, Afzai e Karané. Nome em persa, complicado pra gente. O projeto está ligado a indivíduos e empresas que estão sob sanções dos Estados Unidos. A notícia é imensa. Conforme acontecia a repressão do final de semana no Irã, e conforme as imagens são tão limitadas saindo do país devido a um bloqueio de telecomunicações, com muitos só conseguindo mandar informação para fora através de terminais da Starlink, entre outras formas de tecnologia para conseguir evadir o bloqueio da internet, se noticia que, diz essa investigação exclusiva da Iran International, há a possibilidade de que a China, via Huawei, esteja então fornecendo serviços de kill switch. Kill switch é um botão de matar. Botão de matar não no sentido de tirar a vida de seres humanos, apesar de, nesse caso, claro, que esse bloqueio de internet pode incentivar ou ensejar na perda de vida dos manifestantes, mas no sentido de matar as telecomunicações, dar um blackout, conseguir fazer isso em grande escala e com muita sofisticação.
Uma coisa que não seria inédita, tá? Tem investigações já anteriores, e a Emanuele Coure, aqui no Epoch Times, jornalista aqui, editora de China, noticiou isso a fundo, que uma empresa chinesa que toma o nome de Gadget, significa um aparato, um dispositivo, uma bugiganga em inglês, com esse nome em inglês Gadget, estaria exportando, então, dispositivos para implantar censura em larga escala no modelo chinês para uma série de países. África, Ásia, o Cazaquistão foi um exemplo que foi citado, e a investigação falava que havia um país na América Latina, mas que não conseguiam identificar com clareza qual era, quando se noticiou primeiro a respeito desse assunto. Manu pode até falar mais sobre isso com a gente, ela vai estar no programa posteriormente, tá? Próximo segmento ela vai estar aqui conosco para discutir. Mas é outro dos pontos a ser endereçado nisso. De forma interessante, e eu volto com vocês aqui no que a matéria fala, é dito que fontes disseram que a Huawei forneceu o equipamento necessário de forma secreta e o nome da empresa não aparece na documentação relacionada, o que seria consistente, se comprovado, com outros incidentes nos quais isso aconteceu. Claro, isso está de acordo também com análises outras a respeito do impacto que uma eventual queda do regime dos ayatollahs no Irã teria. O regime tem sido um sustentáculo para organizações terroristas pelo mundo, atendido de forma contundente também ao regime chinês. Afinal de contas, ele é o maior comprador do petróleo do Irã, um fornecedor de infraestrutura para o Irã e, claro, a gente tem feito a cobertura também, novamente, de forma consistente quanto à forma como o Partido Comunista Chinês pode operar a guerra assimétrica em várias frentes. O discurso que a gente frequentemente referencia é do Jin Tsan-hong, que se escreve Jin J-I-N Kan-hong, com C se pronuncia Jin Tsan-hong, para quem quiser pesquisar. Mas nesse discurso vazado de 2016, vazou em 2021, ele falava, um conselheiro de alto nível do Partido Comunista da China, que a estratégia de relações exteriores deveria ser centrada em criar distrações em uma série de locais, os terroristas certamente sendo uma delas. Distrações, claro, para o principal adversário estratégico, os Estados Unidos. Então, tem um contexto com informações que corroboram isso. Se a informação for confirmada, seria consistente com o já noticiado anteriormente esquema do Partido Comunista Chinês para exportar o seu modelo de controle social a outros países e aliados que estão então na sua órbita de influência, Cazaquistão, países na África e por aí vai. A gente aguarda para ver o que acontece conforme foi tenso durante a tarde o clima. Navios saindo dos portos, alertas quanto a revidar se os Estados Unidos atacassem e fontes anônimas falando para agências de notícia que, olha, poderia acontecer um ataque nas próximas 24 horas. Agora Trump diz que ele foi informado que as execuções não ocorrerão. Claro, o Irã falando isso para ele faria sentido tentando salvar a própria pele. Ele disse que haveria retaliação e depois do que aconteceu com Maduro, quem duvida de um eventual ataque que possa vir a ocorrer na sequência. Momentos de tensão no mundo conforme 2026 começa de forma frenética. Mas se a gente beliscava o assunto do regime chinês agora, na sequência eu vou desdobrar com vocês uma reportagem do The Telegraph, que fala sobre uma sala secreta que seria construída na embaixada chinesa em Londres. A preocupação é de que, além de não ser transparente, ela também estaria com obras pertinho de cabos que, essencialmente, transmitem alguns dos dados mais vitais do Reino Unido. Eu vou desdobrar com vocês essa história na sequência. Antes, eu quero lembrar que, para você que é assinante, a gente está com uma sessão especial de Oriente Médio para te ajudar a navegar tintim por tintim a crise que a gente está cobrindo aqui, tá certo? Eu vou compartilhar minha tela e você vai ver comigo, você que é assinante, onde é que você pode estar, então, acessando. Aqui na Epoch TV Brasil, a gente temos na tela, aí está então. Minha tela está com vocês podem aqui, desce a plataforma, vai para o lado, vai, e você vai encontrar aqui a sessão especial de Oriente Médio. Documentário A Origem do Terror, do qual eu fui um dos roteiristas. Pessoal, esse documentário tá simplesmente imperdível. Não é porque eu fui um dos roteiristas, mas eu tive a oportunidade de entrevistar Trevor Loudon para esse documentário, Dr. Ronald Reichleck. A gente trabalhou com fontes primárias como as denúncias do tenente-general Yong-Mihai Pachepa, o dissidente de mais alta patente a sair do bloco soviético, e esse documentário aqui fala especificamente a respeito de como o movimento comunista internacional esteve profundamente envolvido na geração do terrorismo islâmico moderno. O documentário está bem pesquisado, imperdível, eu fui um dos roteiristas, não perca. E duas entrevistas sensacionais também feitas aí em cooperação com a matriz americana do Epoch Times pelo editor sênior, lá no escritório de Washington, Jan Jekielek. Essa aqui imperdível, tá? Com a Phyllis Sesler, falando do silêncio das falsas feministas. A experiência de uma mulher que considerava-se então feminista foi para o Afeganistão um tempo e comenta a respeito dessa questão do Oriente Médio e as percepções dela. Sem lacração, sem maldade, mas uma perspectiva sensacional a respeito do assunto. Certo? 2 infográficos, esse da Operação Midnight Hammer e outro sobre as relações Brasil-Irã. Então, a coisa tá riquíssima, tá? Você que já é assinante vai ali na plataforma dar uma olhada, e você que ainda não é assinante, pessoal,
Qual é, né? Ajuda a gente a te ajudar a entender esse mundo tão complexo. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Para você que tá vendo no corte, vai estar na descrição do corte também. Para você que tá vendo ao vivo, tá aqui no chat ao vivo. E para você que tá vendo no corte, volta e assiste o programa inteiro, porque na sequência a gente fala a respeito da sala secreta da Embaixada Chinesa em Londres.